Revelado, após uma noite com o CEO gélido, um amor surpreendente e transformador descoberto. Ana sempre acreditou que o design de interiores era sua maneira de tocar as vidas das pessoas. Sua loja, com as paredes adornadas por quadros coloridos e objetos únicos, refletia cada sonho e sacrifício que ela vivia. Filha de uma costureira e um mecânico, aprendeu desde cedo que o trabalho duro e a família eram seu verdadeiro patrimônio. Mas em meio a um cenário econômico complicado no Grajaú, sua pequena empresa se tornava uma luta diária. Em uma noite iluminada e cheia de promessas, ela se viu em um evento de design em um luxuoso hotel do centro de São Paulo. Os convidados desfilavam em trajes elegantes, enquanto Ana estava vestida com um vestido que ela mesma havia costurado. Ali, no meio da opulência, sua atenção foi capturada por um homem de olhar intenso e expressão gélida, Lucas, o CEO de uma renomada empresa de arquitetura. Ele era a personificação do sucesso, mas a frieza em sua expressão a intrigava. Você acha que o design deve ser inovador ou acolhedor? Questionou ele, com um tom que parecia desafiar. Ana sentiu seu coração acelerar. Ambos. O design deve contar uma história, unir espaços e dar vida às emoções, respondeu, a paixão transparecendo em suas palavras. Aquela troca inicial era tensa, mas dentro dela, uma faísca aguardava o momento certo para brilhar. Com o passar da conversa, Ana percebeu que por trás daquela fachada de confiança, Lucas escondia uma vulnerabilidade que a atraía. E, sem perceber, naquele ambiente formal, o calor do coração dela se conectou ao gelo do dele, gerando uma tensão elétrica que a consumia. Mas as vozes de sua família ecoavam em sua mente. Ana, você precisa de alguém que te traga segurança. Como poderia uma filha de uma costureira e um mecânico se permitir amar um homem que parecia ter tudo? Uma luta interna despontou, amor e medo se entrelaçavam em sua alma. A sua história era diferente da dele, as barreiras da classe social pareciam grandes demais para serem ultrapassadas. Em meio ao caos de suas emoções, um escândalo financeiro atingiu a empresa que Lucas liderava. O peso da notícia ecoou em sua mente como um trovão. Naqueles momentos difíceis, a comunidade ao seu redor começava a questionar suas intenções. Ana sentiu o olhar crítico das pessoas, olhares que antes a admiravam agora estavam repletos de julgamento. Ela só quer o nome dele, diziam baixinho, alimentando suas inseguranças. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Ana decidiu confrontar Lucas. Ela sentia que o que estava em jogo não era apenas seu amor, mas a chance de mudar a narrativa que a separava dele e de mostrar que, afinal, suas histórias poderiam se entrelaçar. Lucas, precisamos conversar. O que estamos sentindo é mais forte do que nossas origens, mas você precisa ser honesto comigo sobre seu escândalo, declarou, determinado a não se deixar levar pelo medo. E enquanto o peso das palavras pairava no ar, uma mensagem inesperada fez seu coração disparar. Cuidado, Ana. Nem tudo é como parece. Seria esse o fim de seu sonho ou o começo de uma nova luta? As incertezas se instalavam, deixando um abismo entre seus sentimentos e a realidade que a cercava. O olhar de Lucas se intensificou, como se cada palavra de Ana estivesse impregnada de um desafio. Ele respirou fundo, e a expressão que antes era inabalável agora revelava um fragmento de fragilidade. A frieza em seu rosto derretia lentamente, enquanto os olhares ao redor pareciam invisíveis, quase irreais. Era só ele e Ana naquele momento. Você não entende, Ana, tudo isso não é só sobre nós, disse Lucas, a voz envolta em um misto de dor e determinação. Ele se afastou um passo, transformando a proximidade íntima em um espaço de incertezas. A empresa, minha família. As pessoas sempre olham para mim como se eu fosse apenas a posição que ocupo. O peso é esmagador. Ana sentiu o coração apertar. Ela sabia que Lucas carregava um fardo que ninguém via.
Eu não quero seu cargo, Lucas. Eu quero você, respondeu, a sinceridade em sua voz ressoando como uma canção suave no meio da tempestade. Mas as preocupações dela logo tomaram conta novamente. Eu não quero me tornar apenas uma parte do seu problema. Você sabe como as pessoas falam sobre a gente. Sua voz tremia levemente, traindo o nervosismo que sentia. Eu sou mais que isso, Ana. Eu prometo, ele afirmou, olhando nos olhos dela com uma intensidade que a fez acreditar nele, mesmo que por um breve momento. A conexão deles pulsava como um fio condutor, mas imediatamente uma nova ideia a atingiu. E se o que Lucas dizia não fosse verdade? E se a verdade que ele ainda escondia fosse mais aterrorizante? Foi nesse instante que a mensagem misteriosa novamente ecoou na mente dela. Cuidado, Ana. Era um alerta, uma incógnita que não a deixava em paz. Lucas, eu ouvi algo. Alguém me mandou uma mensagem. Eles me disseram para ter cuidado. A hesitação estava clara, mas Ana sentia que precisava ser honesta, ainda que isso pudesse afastá-lo. Não sei quem é e o que significa, mas me deixou assustada. Lucas hesitou antes de responder, a cor desvanecendo de seu rosto. Quem foi? A voz dele estava agora firme, mas o temor era palpável em seus olhos. Eu não sei, só veio um aviso. Pode ser uma bobagem, mas... Ana sentiu medo crescer dentro dela. E se for verdade? O silêncio se instalou entre os dois. A música do evento parecia distante, como se a festa seguisse sem eles, enquanto a tensão crescia. O olhar de Lucas estava fixo, quase analisando a cena à sua volta, como se estivesse procurando respostas em cada detalhe. Tem algo mais nesse escândalo, não tem? Ana perguntou por fim, inclinando-se levemente para ele. Você pode me contar? A expressão de Lucas se fechou novamente. Ele parecia lutar contra um redemoinho de emoções, desconfiança entrelaçada com consideração. O peso do segredo que guardava era maior do que qualquer desaforo que a sociedade pudesse fazer, e Ana percebeu que ele hesitava em abrir seu coração. Em um gesto inesperado, Lucas colocou a mão no braço dela, como se quisesse confortá-la. Ana, nem tudo está pronto para ser revelado. Mas, você tem razão. Eu preciso ser honesto. Nos próximos dias, tudo pode mudar. Você pode ser puxada para esse turbilhão. A adrenalina correu nas veias dela. Aquilo era a confirmação que Ana temia. Não apenas as críticas, mas algo muito maior estava à espreita, pronto para invadir suas vidas. Então vamos encarar isso juntos, disse ela com firmeza. As palavras saíram dela como uma declaração de guerra ao medo. Eu não vou deixar você enfrentar isso sozinho. Mas, enquanto se olhavam, uma nova mensagem pingava no celular de Ana. Ao ver, ela sentiu o estômago revirar. Sinto muito por você ter se envolvido. Isso é apenas o começo. Um nó se formou em sua garganta. O que mais poderia acontecer? Às vezes, o amor não era a linha de chegada, mas a corrida repleta de obstáculos. E, assim, com o coração acelerado, Ana se viu no meio de um caminho que mudaria suas vidas para sempre. Vamos descobrir a verdade, disse Lucas, decidido. Mas o que estava à frente era desconhecido, e a sombra daquele aviso pairava entre eles como uma nuvem prestes a trovejar. O clima no salão parecia se intensificar, como se até as luzes quisessem espioná-los, enquanto Ana e Lucas buscavam entender a tempestade que se formava entre eles. A mensagem no celular se repetia em sua mente, feito um eco persistente. O que isso significava? O que estava por vir? Lucas, por sua vez, parecia lutando com suas próprias inseguranças. O semblante que antes era tão firme agora estava tingido por uma sombra de desespero. Ele puxou Ana para um canto mais afastado, onde as vozes e risadas pareciam um pouco mais distantes. Precisamos agir rápido, ele disse, o olhar fixo como se estivesse fazendo um cálculo mental. Como? O que podemos fazer? Ana sentiu a urgência crescendo, mas havia um fio de esperança que pulsava na sua voz. Eu quero te ajudar, mas precisamos entender tudo isso primeiro. Ela percebeu que Lucas hesitava em revelar por completo o que o afligia. A tensão estava visível em seus ombros,
como se uma mochila invisível de segredos pesasse em seu coração. Ana, o que você ouviu pode ser só o início. Tem pessoas que não vão parar até que tudo isso acabe mal. A mente dela corria. Você está falando de um escândalo que pode afetar sua carreira, sua família, a gente é isso? Ana sentia que a cada palavra, um novo pedaço da verdade se revelava. Algo muito maior estava em jogo. Lucas assentiu, os olhos marcados pelo desespero. Eu não posso deixar você ser um alvo. Você é a única parte da minha vida que vale a pena, e não posso arriscar que isso te machuque. Mas nós estamos juntos nessa, Lucas. O tom dela era firme e quase desafiador. Eu não vou me afastar porque você acha que deve me proteger. O que é um amor verdadeiro, se não compartilhar tudo, os medos, as incertezas? Ele fechou os olhos por um instante, como se estivesse pesando as palavras. Quando Lucas finalmente abriu os olhos, havia uma nova determinação neles. Tem tanta coisa que não contei. E, acredite ou não, algumas delas poderiam mudar tudo entre nós. O coração de Ana disparou. O que poderia ser tão devastador? Então me conta. O que está acontecendo? A verdade pode ser dolorosa, mas é melhor do que viver nesta incerteza. Lucas respirou fundo. Tem um envolvimento da minha família com negócios escusos, algo que eu nunca quis fazer parte. E parece que agora tudo isso está ligado a mim de um jeito que não consigo entender. Eu ouvi sussurros, e algumas ameaças relacionadas a você. O pânico invadiu o peito de Ana, mas ela lutava contra isso. Ameaças? Com que tipo de pessoas estamos lidando? Pessoas perigosas, Lucas disse, o olhar aterrorizado. Por isso a mensagem. Eu não posso deixar você perto disso. Você precisa se afastar. O medo a paralisou, mas ao mesmo tempo, a coragem despertou dentro dela. Não. Se você achar que eu vou me esconder agora, você está enganado. A raiva e a determinação misturavam-se de maneira intoxicante. Vamos desvendar isso juntos. As palavras de Ana ecoaram como um mantra, desafiando os medos de ambos. Lucas percebeu, então, que havia algo mais forte que qualquer ameaça em sua vida, a conexão entre eles. No calor da adversidade, um novo entendimento brotava. Mas, nesse instante, o celular de Ana vibrava urgentemente novamente. O coração dela batia forte e hesitante. Ela olhou para a tela e viu um novo texto. O conteúdo fazia o mundo ao seu redor vacilar. Você realmente acha que pode se proteger? Você e Lucas são apenas peças em um jogo muito maior. A angústia tomou seu lugar, e as luzes do salão começaram a girar meio turvas para ela. O que mais estava por vir? E até onde prontos estariam para ir em nome do amor e da verdade? Com a mão trêmula, Ana olhou nos olhos de Lucas e disse, nós não podemos voltar atrás. A verdade está lá fora e, seja o que for, vamos enfrentá-la. Juntos. Mas a sombra que cercava parecia mais densa do que nunca, e a certeza de que as peças daquele jogo começariam a se mover rapidamente deixava os corações deles a mil, prontos para um próximo ato que poderia mudar tudo. O ar parecia pesado, como se as luzes se apagassem em um momento, deixando apenas a penumbra de um mundo em colapso ao redor de Ana e Lucas. O texto na tela do celular vibrava na mão dela, e a timidez do silêncio entre eles foi cortada por um eco distante das risadas, que pareciam zombar da intensidade do que estavam enfrentando. Quem está por trás disso? O que você sabe? Ana insistia, imaginando que cada pergunta poderia desvendar uma nova camada da realidade. Lucas hesitou, a luta interna estampada em seu rosto. O semblante dele, antes seguro e confiante, agora refletia a angustiante certeza de que a verdade poderia não apenas ferir, mas esmagar o que eles haviam construído juntos. Eu não sei tudo. Só ouvi sobre rumores que falam em um plano, algo que envolve extorsão, explicou Lucas, os olhos brilhando com a tensão do desconhecido. Se minha família estiver realmente envolvida nisso, as consequências podem ser devastadoras. As palavras dele caíram como pedras em um lago calmo, e Ana sentiu a onda de ansiedade crescer. Devastadoras? Para quem? Lucas desviou o olhar,
e ela captou um relance de algo que o atormentava profundamente. Eu não posso pensar em você sendo arrastada para esse jogo. Preciso que você fique longe. Por favor. A declaração o queimou, e o desespero se transformou em raiva. E você acha que fugir vai resolver? Não estou disposta a me esconder e deixar você para trás. Se não estivermos juntos, nenhum lugar será seguro. Ele respirou fundo, seu olhar angustiado vagando por cima dos ombros dela, como se estivesse buscando uma saída que não existia. As palavras deixaram um silêncio tenso que parecia gritar suas inseguranças. Ana. E antes que pudesse terminar a frase, uma nova mensagem apareceu em seu celular. Uma notificação que parecia redefinir o tempo e o espaço ao redor deles. Eu sei onde você está. O sangue gelou nas veias de Ana. A adrenalina disparou. Quem é? A indagação, quase um sussurro, escapou de seus lábios. Lucas a puxou mais perto, buscando cercá-la em segurança, mas o peso da incerteza pairava como uma sombra. Tentamos descobrir quem é esse jogador, e se a ameaça é real. O que podemos fazer agora? Ele estava desesperado, quase implorando. No fundo, precisamos descobrir quem são esses jogadores, Lucas. O que eles querem e, mais importante, como isso nos envolve. Essa pode ser a única chance que temos de nos proteger, Ana disse, com uma determinação renovada. Ela se sentiu mais forte, como se, ao lado dele, as forças da escuridão não conseguiriam derrubá-los. A ideia de investigar acendeu uma pequena chama de coragem entre eles. Com um olhar decidido, Ana pegou a mão de Lucas, como se unisse suas vontades em uma só. Vamos nos unir para descobrir a verdade. Juntos, podemos enfrentar qualquer coisa. Mas precisamos agir agora. Ele assentiu, seus olhos ainda mostrando um misto de receio e esperança. Ana sentiu que havia ultrapassado uma barreira. Tinham que ir até o fim da situação, sem deixar que o medo os dominasse. Então vamos ao começo. O que você ouviu exatamente? Lucas começou a narrar os fragmentos de conversas e mensagens que o haviam angustiado, esquecendo por um momento o medo que o apertava. Enquanto as palavras fluíam, Ana sentia que, a cada revelação, o nó na garganta de Lucas se afrouxava. Mas, no fundo, a pergunta teimava a ser sussurrada em seus pensamentos. Eles realmente estavam preparados para o que estava por vir? Quando Lucas terminou, um silêncio denso reinou entre eles. O peso da verdade começou a pesar em seus ombros. E se os perigos forem maiores do que imaginamos? Ele murmurou. A resposta não coube apenas em palavras. Ana, percebendo que um novo passo era iminente, olhou nos olhos dele. A conexão era palpável, como se, naquele momento, tudo pudesse mudar. Temos que saber quem são eles, declarou Ana, a determinação pulsando em seu peito. O celular vibrou de novo, interrompendo a tensão no ar. Essa mensagem era diferente, uma resposta direta ao que estavam prestes a enfrentar. Se vocês querem saber a verdade, eu sei onde podem encontrá-la. Este pode ser o primeiro de muitos passos do jogo. A respiração de Ana parou. Eles estavam prestes a cruzar a linha entre conforto e caos. Que tipo de verdade os aguardava? E seria possível suportar o peso disso tudo juntos? Ana olhou para Lucas, seu coração disparando com a possibilidade do que estava por vir. A mensagem piscava na tela como um farol, chamando por eles, mas também ameaçando acender uma tempestade. O que você acha que devemos fazer? Perguntou, a voz trêmula entre a ansiedade e a expectativa. Vamos descobrir quem é essa pessoa, respondeu Lucas, a determinação se consolidando em seu olhar. Mas precisamos ser cautelosos. Não sabemos o que podemos encontrar. Cautela foi o que nos trouxe até aqui. Ana respirou fundo, tentando transformar a adrenalina em clareza. Precisamos ir para o lugar indicado. Vamos nos encontrar com essa pessoa. Lucas assentiu, e então, como se tivessem concordado em uma missão, levantaram-se. O barulho da festa continuava ao redor deles, mas agora era um som distante, quase irrelevante.
Cada passo em direção à porta parecia um ato de coragem e desespero, um caminho traçado por decisões apressadas. Ao saírem, a noite era um emaranhado de sombras e luzes. Eles sabiam que o destino os aguardava, mas o caminho até lá seria difícil. Quanto mais andavam, mais a atmosfera carregava um peso palpável, como se o ar estivesse prestes a se romper com a verdade que buscavam. Se a mensagem for de alguém que conhece a nossa situação, isso pode significar que estamos em mais problemas do que imaginamos, ponderou Lucas, a preocupação crescendo em seus olhos. Ou pode ser a única chance que temos de entender o que está acontecendo, Ana disse, tentando manter firme sua esperança. Ninguém se arriscaria a nos alertar sem motivo. Vamos saber mais. Após algumas curvas, chegaram a um pequeno bar afastado da animação. A fachada era simples, quase escondida, como se quisesse se manter longe dos olhos curiosos. A ansiedade se instalou, e Ana sentiu as palmas das mãos suarem. Você está pronto? Ela perguntou, seus olhos fixos nos de Lucas. Pronto ou não, temos que tentar, ele respondeu, segurando a mão dela com firmeza antes de empurrar a porta. O interior era escuro e acolhedor, uma mistura de vozes sussurrantes, risadas e o tilintar de copos. Eles se moviam com cautela, os olhares escaneando o ambiente, em busca de qualquer sinal de perigo. No fundo do bar, uma figura aguardava, mantendo-se meio oculta pela fumaça e pela fraca luz. Aqui estão vocês, a pessoa disse, seu tom calmo contrastando com a tensão do momento. Era um homem de meia idade, com um olhar que parecia conhecer mais do que deveria. Você é quem mandou a mensagem? Ana questionou, apercebendo-se da presença intensa que ele emanava. Sim, e sabe, o que eu tenho para contar é mais do que você pode imaginar, ele respondeu, um leve sorriso nos lábios. O que está prestes a acontecer mudará tudo. A inquietação aumentou em Ana, ela podia sentir uma onda de nervosismo e expectativa. Do que você está falando? Eu não estou aqui para afastá-los do perigo. Estou aqui para mostrar como podem se proteger e, mais importante, como podem vencer esse jogo. Mas vocês precisam estar preparados para o que vão ouvir. O silêncio tomou conta do bar. A sensação de que estavam prestes a cruzar a fronteira entre o conhecido e o desconhecido pesou sobre eles. Ana sentiu o coração acelerar. Queremos a verdade, ela afirmou, os olhos firmes no homem misterioso. Então estejam prontos, porque se o que eu disser for verdade, tudo o que vocês conhecem pode mudar para sempre, ele declarou, o tom sombrio trazendo um frio gélido ao ambiente. As palavras dele reverberaram na mente de Ana. Poderia mesmo tudo mudar? O que quer que o homem estivesse prestes a revelar poderia destruir não apenas a visão de futuro que eles tinham, mas também seus laços profundos. E com um gesto lento, o homem puxou um envelope de sua pasta. Comecemos. Ana olhou para Lucas, buscando um toque de esperança em meio ao pânico que começava a crescer. O que haveria nesse envelope? Eles estavam prontos para qualquer coisa? As respostas estavam prestes a se desvelar, e com elas, um novo e assustador capítulo de suas vidas. O homem colocou o envelope sobre a mesa, e o barulho dos copos ao redor se tornou um eco distante. A atmosfera pesava como um peso em cima de Ana e Lucas. Os olhos de Ana estavam fixos no envelope, uma mistura de curiosidade e medo. O que estaria ali? O homem à sua frente parecia saber mais sobre eles do que deveriam, e isso só aumentava a tensão no ar. Este envelope contém informações sobre aqueles que estão atrás de vocês, começou o homem, seu tom agora mais sério. Mas também contém a chave para a sobrevivência de vocês. A verdade não é fácil e pode doer, mas é necessária. Ana trocou olhares rápidos com Lucas. Como você sabe sobre nós? O homem sorriu, mas não parecia amigável. Eu tenho minhas fontes. Ele fez uma pausa, observando as expressões deles. O que está em jogo aqui é maior do que vocês imaginam. Muitos estão envolvidos, e alguns não hesitarão em fazer qualquer coisa para proteger seus interesses. Interesses? Lucas perguntou, a voz tensa. Interesses como um esquema? O que você quer dizer com isso? O que estou dizendo é que vocês estão em meio a um jogo de poder.
Ele inclinou-se para a frente, as mãos apoiadas na mesa. E a única forma de ganhar é conhecendo os seus adversários. Ana não conseguia desviar o olhar do envelope. Com um movimento hesitante, o homem o abriu. O cheiro de papel envelhecido subiu até eles, como um mistério do passado tomando forma. Essas são as informações sobre aqueles que estão por trás de sua situação atual. E, mais importante, aqui estão os nomes de pessoas que podem ser seus aliados. Os dedos de Ana tremiam levemente enquanto ela observava o que o homem tirava de dentro do envelope. Uma série de documentos e fotos começaram a sair. Esses são aliados, e por outro lado, aqueles que não podem ser confiáveis. O coração dela estava na boca. A primeira foto era de um homem que ela reconheceu imediatamente. O que ele tem a ver com isso? Ela se lembrou de um evento recente, onde aquele homem havia estado presente ao seu lado. Uma só palavra ecoou em sua cabeça: traição. Como eu disse, o jogo é complexo e as alianças são traiçoeiras, o homem respondeu, notando sua reação. A verdade é que cada um tem suas próprias razões e ninguém é completamente inocente. E é esse matiz que pode salvar ou acabar com vocês. A mente de Ana girava, o impacto de cada palavra cravando-se em seu pensamento. O que mais ela não sabia? O que mais estava oculto em suas vidas? Lucas, percebendo o peso da revelação, apertou a mão de Ana com força. Então o que fazemos agora? Ele parecia determinado, mesmo diante da tempestade que se formava diante deles. Vocês têm que se preparar. O tempo está passando e estão sendo observados. O homem respondeu, palavras calmas, mas com um aviso presente. As decisões de hoje moldarão o amanhã de vocês. Enquanto falava, Ana sentiu um frio na barriga. E se tudo o que acreditavam estivesse prestes a desmoronar? E se as pessoas que consideravam amigas fossem, na verdade, inimigos? A maneira como as peças se moviam nesse tabuleiro era mais complexa do que ela poderia ter imaginado. O homem preparou-se para levantar, mas antes se virou para eles. Lembrem-se, a verdade é uma faca de dois gumes. Usem-na sabiamente. E com essas palavras enigmáticas, ele se afastou, perdendo-se na multidão do bar. Ana olhou para Lucas, seus olhares se entrelaçando, carregando uma nova ansiedade. Precisamos saber o que fazer a seguir. O que isso significa para nós? Apenas naquele momento, o barulho ao redor começou a voltar a ser nítido. Risadas e conversas se fundiam à intensidade da situação em que estavam imersos. O que essa revelação significava para o futuro deles? Com a adrenalina pulsando nas veias, uma nova determinação crescia em Ana. Eles não podiam apenas ficar parados. Vamos investigar, disse ela, a coragem começando a florescer. Precisamos descobrir quem são os verdadeiros aliados e quem é inimigo. Não podemos deixar essa situação nos dominar. Mas apenas enquanto eles se preparavam para agir, um novo aviso de notificação vibrou no celular de Lucas. Era uma mensagem anônima, e o conteúdo parecia ser o prenúncio de um novo desafio. Ana encarou Lucas, seu coração acelera novamente. O que mais estava por vir? Ana sentiu um frio na barriga ao ver Lucas puxar o celular do bolso, o olhar fixo na tela. Ele parecia pálido, como se as palavras que corriam diante dele fossem a sentença que ambos temiam. Ana, ele começou, mas as palavras falharam em sair. O que foi? O que diz a mensagem? Ela questionou, ansiosa para saber o que prometia ser o próximo passo em sua jornada já tumultuada. Um silêncio pesado pairou entre eles, e Lucas finalmente respirou fundo, como se estivesse se preparando para mergulhar em águas desconhecidas. A mensagem diz que precisamos nos encontrar com uma pessoa. Alguém que sabe mais sobre a situação e que pode nos ajudar, Lucas disse, os olhos arregalados de preocupação. Mas tem um detalhe, é em um lugar que não parece seguro. Ana engoliu em seco, a adrenalina correndo em suas veias. Nós temos que ir. Se existe uma chance de entender tudo isso, não podemos deixar passar. Lucas hesitou. E se for uma armadilha? Se eles estiverem nos observando, isso pode ser perigoso. Eu sei, mas correremos riscos todos os dias agora.
Não podemos ficar parados, Lucas. Cada segundo conta. A determinação em sua voz era tão forte que ele sentiu um impulso de coragem ao olhá-la. Ana sempre foi a mais corajosa dos dois, e ele se perguntava como conseguiria acompanhá-la nessa jornada sombria. Certo, onde eu encontro? Ele disse, quebrando a resistência. Olhando mais de perto para a tela do celular, Lucas leu a mensagem mais uma vez. Um galpão abandonado na esquina da rua Lindóia. Às 10 da noite. Ana fez uma expressão de preocupação. Às 10? Isso é bem tarde. O que será que essa pessoa quer? Só tem uma maneira de descobrir, Lucas respondeu, seu tom agora mais resoluto. Vamos nos encontrar com ele. Com uma rápida troca de olhares, a atmosfera entre eles mudou. Era uma combinação de medo e adrenalina que pulsava como um motor em alta rotação. Eles estavam prestes a adentrar em um território desconhecido, e a conexão entre os dois parecia mais forte do que nunca. A ansiedade se misturava com um sentimento de união que ambos valorizavam. Depois de alguns minutos de planejamento, decidiram que era melhor dividir as tarefas. Lucas ficou encarregado de buscar informações em seu círculo mais próximo, enquanto Ana iria revisitar as fotos que o homem havia deixado com eles. Ela precisava saber mais sobre os aliados, vislumbrar cada expressão em busca de um indício que pudesse ajudá-los. Assim que se separaram, Ana sentiu uma pontada de solidão, mas rapidamente a substituiu com determinação. As imagens se espalhavam pela mesa, cada uma trazendo à tona memórias e sentimentos que ela preferia esquecer. As palavras do homem ecoavam em sua mente, alertando sobre a traição que poderia estar ao seu lado. Concentrando-se, ela agarrou uma fotografia em particular. O homem que reconheceu na primeira vez, com um olhar que misturava charme e frieza. O nome aparecia na ponta da língua, como uma resposta que a assombrava. Não pode ser, seus lábios murmuraram, enquanto uma onda de revelação se abatia sobre ela. O que se escondia por trás daquele olhar? O que ele realmente queria? No meio dessa confusão de sentimentos, a porta se abriu repentinamente e uma mulher entrou, divertida e confiável, com uma expressão que imediatamente despertou a curiosidade de Ana. Oi, Ana. Escutei sobre o que aconteceu e vim ver se você está bem. Você parece preocupada. A mulher segurava algo nas mãos, um pequeno pacote que ela apertava com força. Eu tenho algo que pode ajudar vocês, disse, com um sorrisinho simpático no rosto. Ana sentiu uma onda de esperança, mas a desconfiança a envolvia, como um manto escuro. Ela sabia que cada movimento precisava ser ponderado. O que é isso? Mas antes que a mulher pudesse responder, um alarme soou na cabeça de Ana. Uma outra mensagem chegou no celular de Lucas. A expressão de Lucas se transformou em confusão e temor. Ana, você precisa ver isso. O coração dela disparou. Uma nova reviravolta estava prestes a se revelar, e dessa vez, não havia como voltar atrás. Que desdobramentos estavam esperando por eles? Ana virou-se rapidamente para Lucas, seu coração batendo acelerado. O que aconteceu? A tensão no ar era palpável, e a presença da mulher parecia rapidamente se fundir com o cenário de incertezas. Lucas segurou o celular com tanta força que seus dedos branquearam. É uma mensagem do número desconhecido. Diz que estão atrás de nós. A voz dele tremia. Eles sabem que estamos procurando respostas. A sala pareceu girar por um momento, e Ana fechou os olhos para se concentrar. O que fariam agora? A ideia de serem caçados a fez sentir um frio na espinha. Ela abriu os olhos e olhou para a mulher, que observava silenciosamente, com a expressão compreensiva. Você pode nos ajudar, certo? Ana perguntou, tentando transmitir firmeza em sua voz. A mulher assentiu, mas a seriedade de seu olhar se aprofundou. Apenas se vocês estiverem dispostos a correr riscos. O que tenho aqui? Ela levantou o pacotinho. É algo importante, mas também perigoso. Vocês precisam decidir imediatamente. Ana e Lucas trocaram um olhar, e ela percebeu que, apesar da incerteza, havia algo mais entre eles agora. Uma conexão indestrutível fortalecida por cada escolha dolorosa, cada segredo revelado. Vamos ouvir, Lucas disse,
parecendo mais decidido, como se o peso das responsabilidades o tivesse feito crescer. O que você tem? A mulher respirou fundo e começou a desembalar o pacote lentamente. De dentro, retirou um pequeno dispositivo e uma pasta com documentos. Esse dispositivo contém gravações de conversas que capturamos. Gente importante, do outro lado, que se interessa pela situação de vocês, disse ela, com um brilho nos olhos. Ana não conseguia desviar o olhar. Era como se cada peça daquele quebra-cabeça que estavam montando começasse a se encaixar. E esses documentos? Lucas questionou, tentando acompanhar o ritmo. Informações sobre uma rede de pessoas que pode estar por trás do que vocês estão vivendo. Aliados e inimigos. Precisam saber quem é quem antes que seja tarde demais. Ana pensou rapidamente. Mas se temos aliados, precisamos contatá-los. Não podemos estar sozinhos nisso. É verdade, mas também pode ser um golpe. Saber que temos aliados pode expor mais vocês, a mulher advertiu, seu tom cauteloso. A decisão agora é de vocês, seguir em frente com o risco ou recuar e tentar proteger o que ainda tem. Ana se sentiu dividida. A ideia de recuar parecia mais segura, mas se tornariam prisioneiros do medo. O que ela queria era lutar, descobrir a verdade, mesmo que isso significasse enfrentar a escuridão. Vamos adiante, ela decidiu, e sua voz ecoou com uma força inesperada. Não podemos nos esconder. Precisamos enfrentar isso de frente. Lucas olhou para ela, admirado. Está certo, mas e agora? Antes que Ana pudesse responder, o dispositivo em suas mãos começou a vibrar. Uma luz vermelha piscava freneticamente, um alerta inconfundível. O que é isso? Lucas perguntou, o medo cortando seu olhar. Não sei. Mas devemos sair daqui. Agora! Ana exclamou, a adrenalina tomando conta deles mais uma vez. A mulher, percebendo a urgência, rapidamente guardou o restante dos documentos e apontou para a porta. Sigam-me. Com sorte, conseguiremos despistar quem estiver atrás de vocês. Ana e Lucas não hesitaram. Seguiram a mulher, os passos rápidos ecoando no corredor vazio. A cada segundo que passava, a sensação de serem caçados só aumentava. Eles mal tinham tempo de processar a gravidade da situação, e Ana não podia parar de pensar o que os aguardava no final daquela corrida. Logo, chegaram à saída, onde a noite estava mais escura do que nunca. A tensão na atmosfera era palpável, mas ao mesmo tempo a determinação de Ana virou uma chama dentro dela. Agora, mais do que nunca, eles precisavam da coragem um do outro. Segurem-se, murmurou a mulher, puxando-os para mais perto. O verdadeiro teste de vocês ainda está por vir. E enquanto a porta se fechava atrás deles, Ana sentiu que o futuro era incerto, mas estava disposta a enfrentá-lo. Que tipo de descobertas essa noite ainda guardava? Ana olhou em volta, buscando qualquer sinal de perseguição. As sombras da noite pareciam mais densas do que nunca, e a sensação de que algo a observava a deixava em alerta. Com a mulher à frente, eles tomaram um caminho estreito entre os prédios, a passagem quase invisível na penumbra. Precisamos ser rápidos e silenciosos, sussurrou a mulher, enquanto acelerava o passo. Ana e Lucas a seguiram, cheios de apreensão, mas determinados a não deixar que o medo os dominasse. O dispositivo na mão de Ana continuava a vibrar, mas ela decidiu ignorar. Não havia espaço para dúvidas agora. Mais adiante, chegaram a uma esquina que levava a uma pequena praça. O lugar, iluminado apenas por uma lâmpada fraca, parecia deserto. Mas Ana sentiu que não poderiam relaxar. O silêncio carregava uma tensão ameaçadora. Aqui é mais seguro por enquanto, disse a mulher, olhando em volta antes de parar. Mas precisamos pensar em como agir a partir daqui. Precisamos de um plano, Lucas comentou, sua voz baixa, mas firme. O que sabemos até agora não parece o suficiente para enfrentar o que está por vir. A mulher abriu a pasta que trouxera. Seus olhos se iluminaram ao examinar os documentos enquanto explicava. As gravações têm informações sobre um cúmplice. Alguém que pode ajudar vocês, mas também pode ser uma armadilha. Ana sentiu aquele peso pesado no coração.
Era uma realidade difícil de aceitar. Então ainda estamos nas garras do inimigo? Sim, a mulher confirmou, sua expressão grave. Mas justamente por isso uma aproximação cautelosa é fundamental. Precisamos saber quem é de confiança. A tensão pairava no ar, e Ana sentiu um nó se formar em seu estômago. E se darmos mais um passo e logo percebermos que a pessoa não é quem parece? Uma onda de desespero a atingiu. Ela sabia que o mundo deles estava se desmoronando em torno, e cada decisão trazia um risco ainda maior. Lucas pegou a mão de Ana, seus dedos entrelaçando-se com firmeza. Se vamos fazer isso, devemos ficar juntos. Não importa quem seja, vamos descobrir a verdade juntos. A mulher olhou nos olhos de ambos, admirando a coragem que irradiava deles. Isso é importante. Caso contrário será impossível. Antes que pudesse continuar, um barulho de passos apressados ecoou na praça. Ana sentiu sua respiração acelerar e o coração pulsar forte no peito. Eles estão vindo! Alertou, puxando Lucas para se esconder atrás de uma árvore próxima. A mulher fez o mesmo, mas seus olhos continuavam fixos no que se aproximava. Precisamos agir rápido. Se forem eles, não podemos deixar que nos encontrem aqui. Lucas, angustiado, olhou para Ana. O que fazemos agora? Sua voz estava carregada de urgência, mas a presença dela o acalmava de certo modo. Precisamos de uma distração. Algo que os faça pensar que estamos em outro lugar, Ana sugeriu rapidamente, a mente já trabalhando a 1000 por hora. E como vamos fazer isso? A mulher perguntou, com os olhos analisando todos os arredores. De repente, uma ideia ocorreu a Ana. A grama ali, podemos fazer barulho, como se estivéssemos correndo na direção oposta. A adrenalina a impulsionava, e ao ver Lucas acenar com a cabeça, ficou satisfeita. O risco é grande, mas é a nossa única chance. A mulher concordou. Combinando o plano em um sussurro rápido, eles se prepararam. Ana podia sentir o frio na barriga, mas a determinação de não serem capturados a envolvia como uma armadura. 1, 2, 3 e então, os três correram em direções diferentes, fazendo o máximo de barulho e se escondendo nas sombras. Ana olhou para trás apenas uma vez, e o que ela viu a fez parar por um instante, duas figuras surgindo na esquina, olhares determinados. Com um último movimento, ela se escondeu atrás de um carro abandonado, o coração em frenesi, sentindo que cada passo poderia ser o seu último. Mas o que ela não esperava era que, entre os sombrios caçadores, um rosto chamava sua atenção. Lucas, venha! Gritou ela, enquanto tentava entender o que aquilo significava. Será que eram aliados ou inimigos? A noite, cheia de incertezas, revelava mais perguntas do que respostas. A adrenalina ainda pulsava nas veias de Ana quando se escondeu atrás daquele carro abandonado. A visão de alguém conhecido entre os caçadores a atordoou. Era Rafael, um velho amigo de infância, alguém que sempre esteve ao seu lado, mesmo quando suas vidas seguiram caminhos diferentes. Rafael? O que você está fazendo aqui? Ana sussurrou, incapaz de se conter. Ele a viu e sua expressão se iluminou com um misto de alívio e apreensão. Ana! Você precisa sair daqui, eles estão atrás de você. O tom urgente de sua voz fez o coração dela acelerar ainda mais. Ele está com você? Lucas perguntou, aproximando-se junto à mulher que os acompanhava. A tensão era palpável, como se o ar estivesse carregado de expectativas. Sim, mas agora não adianta discutir, Rafael se apressou. A situação ficou mais complicada do que imaginei. O que você e Lucas descobriram? Precisamos agir rápido. Ana sentiu a pressão aumentar. Contar tudo logo ali, sob aqueles olhares atentos, poderia ser arriscado, mas a urgência falou mais alto. Estamos sendo perseguidos, e há um jogo de poder acontecendo. Temos gravações e documentos, mas não sabemos em quem confiar. Rafael assentiu, os olhos refletindo preocupação. Se eles já sabem que você está investigando, temos que sair daqui imediatamente. Venham comigo. Conheço um lugar seguro. Sem hesitar, Ana e Lucas seguiram Rafael pela noite, cada passo ressoando de nervosismo e expectativa.
Caminharam por ruas pouco iluminadas, até que chegaram a um velho armazém. A porta rangeu ao ser aberta, revelando um espaço que parecia acolhedor, apesar do ambiente sombrio. Este lugar é seguro. Aqui podemos planejar e discutir o que temos, Rafael disse, fechando a porta atrás deles. Ana olhou em volta, tentando capturar cada detalhe. As paredes estavam cobertas de fotos e recortes de jornais, uma colagem de histórias incompletas e verdades ocultas. Ela se perguntava quantas vidas haviam passado por ali, quantos segredos guardados. Agora me contem, o que vocês têm? Rafael pediu, sedento por informações. Temos gravações que revelam envolvimentos duvidosos da família de Lucas com um esquema muito grande. E mais, tem uma lista de pessoas que podem ser aliadas ou inimigos, Ana falou, sentindo a adrenalina começar a se misturar com um novo tipo de esperança. A mulher que os acompanhava, ainda silenciosa até então, interrompeu. E se o que vocês estão lidando for maior do que imaginam? Alianças podem se transformar rapidamente em traição. Eu sei. Por isso precisamos ser rápidos e inteligentes, Lucas respondeu, seu tom firmando-se com a determinação. Rafael, você pode nos ajudar a desvendar tudo isso? Conectar as peças? Rafael pensou por um momento. Sim, posso, mas precisamos de cuidado. Estão de olho em nós e eu não sei até onde essa situação pode ir. Mas tenho contatos, pessoas que podem ajudar vocês. Ana sentiu um fio de esperança se acender. Eles estavam juntos nessa luta, não eram mais sozinhos. Então, vamos começar a agir. O que devemos fazer primeiro? Ana perguntou, sentindo o peso da responsabilidade. Precisamos descobrir quem são os verdadeiros inimigos e aliados. Vamos investigar aqueles que estão listados, descobrir suas ligações verdadeiras e como estão envolvidos nesse jogo, Rafael sugeriu. O grupo se organizou, e uma nova energia parecia fluir entre eles. Eram uma equipe, prontos para encarar o que estava por vir. Mas, antes que pudessem colocar o plano em prática, o dispositivo que Ana havia segurado começou a vibrar novamente. Uma nova mensagem piscou na tela, eu sei o que vocês estão planejando. Ana e Lucas se entreolharam, o pânico tomando conta. Eles estavam realmente sendo perseguidos. A batalha não era só por suas vidas, mas pela verdade e pelo amor que se desenvolvia entre eles. Isso só pode significar que precisamos agir imediatamente. Rafael exclamou, a urgência nos olhos. Não podemos permitir que nos peguem, precisamos ser mais rápidos. E enquanto o grupo bolava estratégias, o sentimento de união, amizade e a forte conexão entre Ana e Lucas se intensificava. Eles não eram mais apenas vítimas de um jogo, mas jogadores ativos, prontos para escrever suas próprias histórias. Após algumas horas de planejamento, um plano começou a tomar forma. O objetivo era simples, se infiltrar nos círculos dos aliados e obter as informações necessárias para desmantelar o esquema que ameaçava suas vidas. Ana sentia o peso da mão de Lucas entrelaçada à sua. Juntos, eles enfrentariam qualquer desafio que viesse. Afinal, se o amor deles era forte o suficiente para resistir a tudo o que passaram até agora, não havia dúvida de que poderiam superar qualquer obstáculo. Em meio a tudo isso, algo profundo se materializava. Não eram apenas duas pessoas lutando por si mesmas, mas um casal determinado a transformar não apenas suas vidas, mas a vida de todos ao seu redor. O que aconteceria a seguir poderia ser a chave para libertar não apenas a si mesmos, mas algo muito maior. Ana olhou nos olhos de Lucas, seu coração cheio de coragem e amor. Estamos prontos para isso, disse ela, sua voz carregando uma determinação renovada. Vamos acabar com isso, juntos. E assim, com a força de sua união e o espírito de luta que os acompanhava, encararam a escuridão à frente, determinados a enfrentar o desconhecido e conquistar a verdade. Agora, mais do que nunca, cada um deles sabia que estavam prontos para lutar por tudo o que amavam. E a jornada apenas começava. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento de mostrar seu apoio e deixar um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e sentimentos sobre o final e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Não espere nem mais um segundo.